O ponto final é o primeiro deles, é o mais simples. O ponto final vai indicar o final de uma frase, né? Quando você utiliza o ponto final, você está indicando que você terminou a sua declaração. Exemplo, desejo-lhe uma boa prova. Então, ali você fez esse comentário, né? Escreveu, o autor dessa frase disse, desejo-lhe uma boa prova, terminou ali, pôs o ponto final. É o uso mais comum, mais banal da pontuação. O ponto final também pode indicar abreviações. Então, a marca da abreviação é o ponto final, né? Você reduz, você faz a abreviação e você marca essa abreviação com o ponto final. Agora, o ponto e vírgula é um pouquinho mais complexo o seu uso. Tem muito aluno que fala assim, professora, eu não sei usar ponto e vírgula. Já teve aluno que falou comigo que nem sabia que existia ponto e vírgula, que achava que era um mito, que não tinha uso para o ponto e vírgula. De fato, o uso do ponto e vírgula, ele é muito mais facultativo, ele é muito mais para a gente compreender o texto de uma forma mais clara, da mensagem do autor ficar mais, digamos, redondinha, do que mesmo de obrigação. Agora, ele tem uso, sim, e ele tem os seus usos corretos. É muito mais fácil a gente utilizar o ponto e vírgula de uma forma errada do que de uma forma verdadeira. Vamos ver. Ele vai normalmente separar as diversas partes de um período, seja nas orações coordenadas longas ou nas que a vírgula já está desgastada. Eu falo que o ponto e vírgula é utilizado para render a vírgula. Exemplo. O diretor e a coordenadora já avisaram a todos os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores. Veja que período enorme, né? Só que como eu venho com uma oração adversativa depois, se eu colocar o ponto final aí, eu vou acabar quebrando a semântica desse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ponto e vírgula, porque eu tive um período muito longo. E aí, para eu não desgastar o sentido do meu texto, não precisar repetir toda a ideia anterior, eu vou colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula aí, ele está exatamente entre a finalização da ideia e a continuação dela. Então, por isso aqui é ponto e vírgula, porque eu vou colocar uma ideia adversativa depois. Porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Então, aí eu tenho a ideia, uma premissa, né, maior de que o diretor e a coordenadora já avisaram os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores, porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Esse período inteiro faz parte da mesma concepção de semântica, do mesmo universo de sentido. Porém, eu quero indicar uma adversidade entre a primeira assertiva e a segunda. Por isso é que eu vou usar o ponto e vírgula. O pai, preocupado com o tempo, foi ao quintal recolher as roupas. A mãe retirou os brinquedos. Esse segundo caso é exatamente o caso que eu disse para vocês, de poupar as vírgulas, de economizar as vírgulas, digamos assim. Então, observem, o pai, vírgula, preocupado com o tempo, vírgula, foi ao quintal recolher as roupas. Para eu não precisar colocar mais uma vírgula e ficar parecendo uma enumeração, ou uma série de termos intercalados e a frase perder o sentido, eu utilizo o ponto e a vírgula. Então, no caso do ponto e vírgula aí, para o uso do ponto e vírgula aí, é para render a vírgula, para a vírgula não ficar desgastada na oração e não prejudicar a comunicação da minha assertiva. Além disso, o ponto e vírgula também, ele pode ser para indicar uma enumeração. Ele pode indicar uma enumeração em sequência ou cada uma em uma linha. No caso aí, eu coloquei um exemplo em sequência. Observem como as frases, elas são maiores. Cabe ao professor responder as perguntas. Cabe a ele dar conta do conteúdo. Cabe a ele buscar maneiras criativas de ensinar. Quando eu estou dizendo isso, observem que eu estou repetindo uma série, é um paralelismo. Eu estou repetindo essas assertivas, essas frases. E aí, se eu colocar a vírgula entre elas,
elas ficam muito próximas em termos de semântica e sintática, e aí o leitor pode acabar entendendo que ficou uma frase desgastada, uma frase feia, uma frase repetitiva. Se eu ponho ponto e vírgula, eu demarco que é uma enumeração, eu demarco que cada um desses elementos é diferente dos demais. Agora, se eu ponho um ponto, fica muito distante. Se eu ponho a vírgula, fica muito próximo. Se eu ponho o ponto, fica muito distante. Então, eu uso ponto e vírgula. Cabe ao professor responder as perguntas, cabe a ele isso, cabe a ele aquilo, cabe a ele aquilo outro. Essas frases poderiam estar uma em cada linha do seu caderno. Também estaria correto a utilização do ponto e vírgula dessa forma. Os pontos finais, os 2 pontos, eles vão trabalhar ao contrário do ponto e vírgula, eles vão indicar sempre algo que continua. Então, nós vimos o ponto e o ponto e vírgula como algo que finaliza, ou então como algo que finaliza e que indica que tem mais alguma coisa para ser dito, e os 2 pontos como algo que vai sempre indicar um início. Então, os 2 pontos, eles estão sempre falando assim, olha, presta atenção que eu vou te falar uma coisa. 2 pontos. Veja isso que eu vou te dizer. 2 pontos. Então, eles chamam a atenção do leitor para essa ideia de continuação daquela ideia já dita anteriormente. Ele pode iniciar uma enumeração. Compramos para a casa o seguinte: mesa, cadeiras, tapetes e sofás. Vejam, eu tenho aí 1, 2, 3, 4 termos. Eu separei por que eu separei por vírgula e não por ponto e vírgula? Porque quando eu separo por vírgula, os termos menores de uma enumeração, eu não vou ter aquela ambiguidade que eu disse para vocês, aquele problema de semântica que eu disse para vocês no exemplo anterior. Então, aqui, como são apenas palavras, eu poderia separá-las por vírgula sem problema nenhum. Se fosse uma em cada linha, aí eu poderia usar ponto e vírgula. Então, aqui, os 2 pontos indicam, eu vou dizer alguma coisa, algo vai ser dito, tá bom? Também ele pode introduzir uma citação. Visto que ela nada declarasse, o marido indagou. Afinal, o que houve? Então, aí, o que significa a citação? Citação é quando você inclui no seu texto algo que pertence a outra pessoa, uma fala de outro, uma expressão que pertence a outro. Então, aí, visto que ela nada declarasse, o marido indagou. É a fala do marido, diferente do narrador da frase. Aí, você põe 2 pontos, travessão e põe a citação. Você poderia utilizar também para mostrar uma citação, não de um diálogo, não de uma fala, mas de um texto, quando você quer fazer uma intertextualidade. Você tem um texto, e aí vamos supor que você esteja na hora da prova resolvendo a prova de interpretação de texto. Então, você tem lá o texto. Nesse texto, o autor quer citar uma parte de um outro texto que ele gosta. Então, ele põe... Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre os escritores contemporâneos. Eu digo, Vinícius de Moraes, na minha opinião, é um dos melhores escritores da década de 50 para cá, do século passado. Então, um dos maiores poemas dele, na minha opinião, é o Soneto do Amor Total. O Soneto do Amor Total diz assim: amo-te tanto, meu amor, não cante um humano coração com mais verdades. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade, etc, etc. Então, quando eu digo o Soneto do Amor Total, é um poema que fala assim. Aí eu vou colocar 2 pontos e vou introduzir esta citação dentro do meu texto. Ok? Então, aí os 2 pontos estão introduzindo uma citação, que não é a fala de alguém, e sim o trecho do texto de alguém. Eles também poderão esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Veja, essa moleza vai acabar, são as palavras do professor Luiz. Então, essa moleza vai acabar, é uma premissa, é uma informação. O que eu posso concluir disso? Isso foi o que o professor Luiz falou. Então, são as palavras do professor Luiz, é como se fosse o arremate da afirmação dita anteriormente. Eu poderia dizer assim, esta moleza vai acabar. Colocaria os 2 pontos e diria, vocês não vão mais dormir depois do almoço, nem brincar até de madrugada, muito menos sair nos finais de semana. Quero que vocês estudem todos os dias. Então,
essas citações, esses elementos que eu disse aí, explicam o que é a moleza, né? Não dormir depois do almoço, não brincar, não sair nos finais de semana. Seria também uma forma de esclarecer o que está no período anterior. Então, vocês observem que, ao contrário dos outros pontos que nós vimos, os 2 pontos, eles estão sempre dando alguma informação adicional. Eles estão sempre mostrando para o leitor que algo ainda vai ser dito. Na hora da prova, vocês têm que tomar cuidado, porque muitas vezes os 2 pontos são substituídos, em alguns casos, por ponto final. E aí torna a sentença incorreta em termos de pontuação. Então, eu não posso substituir 2 pontos por ponto final quando ele tiver essa ideia, quando você perceber que ele está dando essa ideia de que eu ainda vou prosseguir aquilo que eu estiver dizendo. Tá bom? Em alguns momentos, você vai poder substituir por travessões. Nesse caso, por exemplo, essa moleza vai acabar. Eu poderia colocar travessão, são as palavras do professor Luiz, porque aí essa expressão poderia ser uma explicação também, tá bom? Ou então uma opinião do autor dessa frase, do narrador do texto. Então, eu posso substituir algumas vezes por vírgula, mas por ponto final vai ser dificílimo um exemplo que você consiga substituir.